o aparelho, como o senhor colocou, que cada vez fica menor, né? Então, se a radiação que o senhor colocou aí, ela, estando próxima, se estiver no centro do colégio, ali vai ser o menor índice de radiação, por que ter essas antenas monstruosas na paisagem? Não existe um outro meio de termos as antenas de telefonia celular sem as torres de telefonia celular? Bom, meu caro deputado, a sua pergunta foi interessante, só quero fazer um pequeno comentário. Eu tenho 25 anos que eu moro no Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro é minha cidade de coração, eu diria, né? Mas eu sou mineiro de Belo Horizonte, tá certo? A mineirice não me deixa de registrar isso, porque apesar de eu ter um grande carinho, minha esposa é carioca e tudo mais. Mas, de qualquer maneira, eu concordo plenamente com você. Eu acho que a minha especialidade, exatamente como eu disse a vocês, é medir a intensidade de radiação e tudo mais. Eu concordo que não houve uma regulamentação quando foi implementado, você entende? E como eu sou de engenharia, a gente faz o seguinte, a gente faz um planejamento. A posição da antena, para o lado que ela está virada e tudo mais, isso não é aleatório, não. Isso é o resultado de um trabalho de engenharia. Então eles escolhem o local para colocar a antena e tudo mais, para adequar melhor ao seu projeto. Mas se nós tivéssemos tido uma lei, como a lei que vocês estão querendo votar aqui, tá certo? Que regulamentasse o compartilhamento e tudo mais, tá certo? Quer dizer, nós estamos tentando remendar um problema que já existe, tá certo? Mas você pode pensar o seguinte, antes tarde do que o quê? Do que nunca, não é isso mesmo? A gente não teria essa quantidade de antenas muito grandes. Depois que foram instaladas, eu quero dizer para você que tem um problema. Porque quando as torres são muito caras, tá certo? E quando você projeta uma torre, você faz um dimensionamento de peso que essa torre vai suportar. Então, para a operadora, fica muito complicado ela bater na porta da vizinha, deixa eu compartilhar a sua torre. Porque essa torre ela não foi construída para carregar o peso dos equipamentos que antigamente eram mais pesados, obviamente. Eu estou dizendo do passado, tá? E isso dificultou muito a junção. Mas o que eu quero dizer para você é o seguinte, então eu concordo, sou total apoio que vocês devam incentivar o compartilhamento, tentar pôr reforço nas torres e tudo mais. Agora, a necessidade da torre, quando eu falei com você que os equipamentos são pequenos, a necessidade da torre ela vai diminuir muito, você entende? A gente não vai precisar muito mais de torre. Sabe por quê? Porque as células agora não precisam de torres altas. Porque elas não têm que cobrir 3 km de raio ou o que seja. Elas têm que cobrir metros. É 100 metros, 200 metros. Então, inclusive, é contraproducente você colocar essa antena muito alta. Tá certo? Porque ela vai jogar energia onde ela não pode jogar. Então, é a redução das células que eu te mostrei. Você reduz a célula e você quer que a energia daquela antena só cubra aquela célula especificamente. Então, a necessidade de torres muito altas vai diminuir sensivelmente. Agora, precisa da torre, né? Como é que você vai fixar a antena lá em cima sem a torre, né? Essas cidades todas que planejaram melhor, elas colocaram em cima de prédios, tá certo? Usaram, alguém comentou aqui, o da Anatel comentou, usam disfarces, simulam alguma coisa para poder não ficar chocante. Paris, por exemplo, é um exemplo muito claro. Você raramente vê uma torre grande em Paris. Mas as antenas estão lá, isso que eu quero que você entenda. Apoiada sobre alguma estrutura, porque essas antenas têm que ter uma certa altura. À medida que a tecnologia vai avançando, essas alturas e os níveis de potência irradiado vão diminuindo. É isso. Passar ao deputado Fernando Ferro para as suas perguntas. Bom, boa tarde a todos. Eu não sou da comissão, mas por acaso, vendo um vídeo aí, verifiquei o debate estava se iniciando e me desloquei para cá, porque fiz parte da comissão que aqui discutiu os efeitos de radiações eletromagnéticas sobre os usuários, né? Tratamos não só da questão aqui, como das linhas de transmissão. Nossas cidades estão inundadas